E agora quem me faz companhia no programa, Maurício Valente. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, Thiago, e você? Tudo jóia também. Prazer, muita gratidão de estar aqui. Muito bom de novo. E a gente vai falar sobre não diria um problema, mas talvez um incômodo que muitas pessoas tenham, né? Você tá agora no final do ano, você tem encontro com pessoas que às vezes você não se dá tão bem, familiares e assim por diante. Mas isso tudo não se dá bem porque aconteceu alguma coisa, porque aconteceu alguma situação que levou a esse problema. São os traumas familiares. Muita gente enfrenta isso, né? Muita gente enfrenta, Thiago, isso é verdadeiro. E um conselho que eu dou para clientes, né, quando eles me perguntam sobre esse tipo de questão, e é bem comum, é um assunto bem comum, eu digo assim, a maioria das coisas que a gente acha que se faz contra nós é pessoal, e não é. A gente não é o centro das atenções, então nós nunca seremos, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma irmã que você não se dá bem porque ela responde mal, ou porque ela fez isso, ou porque ela fez isso. Antes de achar que isso é contra você, entenda que essa sua irmã muitas vezes tem esse comportamento por causa dos traumas que ela teve. A gente fala que ela está num processo inconsciente. Ela não tem consciência do que ela está fazendo. Tá, eu entendo. Você não é obrigado a compactuar e viver o ano inteiro. Mas eu acho que dá, né, para ceder um pouquinho no final do ano, por um encontro de família, mesmo que ali não tenha. Porque o problema, Thiago, é quando você leva para o lado pessoal. É aí que as coisas atrapalham a sua vida. Desandam, literalmente. E por que você leva para o pessoal? Porque é o senso de ameaça que você também pode ter um trauma. E muitas vezes as pessoas acham que é o centro da atenção. E não é, cada um está com os seus problemas e com as suas situações. Mas eu achei bem interessante você falar sobre essa questão que cada um tem uma vivência. E às vezes o que me levou a não gostar das suas atitudes é porque, na verdade, eu não sei o que você passou. Isso. Em que situações você, como meu irmão, por exemplo, viveu com a nossa mãe, o nosso pai, Cada um tem uma vivência diferente e uma percepção diferente. É espetacular seu posicionamento. E aí nós acrescentamos mais um ingrediente nesse bolo maravilhoso. O Gabor Maté é um autor de trauma, né? Eu gosto muito de seguir ele. Ele tem muitas coisas aí na rede social e tal. O Gabor Maté, ele fala que esse processo que cada um vive, que cada um tem, ele é muito individualizado, ele é muito particular de cada um. E é exatamente essa colocação que você falou agora, cada vivência que cada um tem. Eu não sou o centro da atenção. E cada vivência que cada um tem sobre determinado processo é o que faz eu ter a experiência. Mas aí vem o mais bonito, a cereja do bolo. Assim, tudo que eu vejo no outro e me irrita é um espelho de mim mesmo. Esse eu acho que é o mais espetacular para você poder analisar aí. Então, sua irmã te irrita porque ela faz isso, então tem algo em você que não está curado, que ela é o teu espelho. Mas o que a gente faz na maioria das vezes? Além de eu me achar o centro da atenção, a gente é o rei de acusar os outros. É o julgador, né? O julgador. A gente é o julgador. E, na verdade, a cura de um problema familiar só vem quando eu também entro nessa análise. Por que eu estou sendo irritado? Por que o Thiago me tira do sério? O que o Thiago faz? O Thiago é um cara que ele não é grato. Eu não acho, eu faço duas coisas para ele não me agradece e tal, tudo. E você tem sido grato? Quantas vezes você fez isso com as pessoas? Então é muito fácil olhar para os outros, né? Então isso é uma dica fabulosa, mas que dói olhar. Então às vezes eu prefiro atacar do que me analisar, né? Mas e é isso que eu acho tão interessante, porque quando você tem esse tipo de trauma, esse tipo de, talvez, análise sobre o outro, sobre, como você citou, a irmã, sobre o pai, sobre a mãe, sobre, enfim, os parentes, no sentido geral, você sempre fica num conflito. Você nunca consegue, parece que, evoluir. Eu vou dizer no sentido, como pessoa mesmo, você às vezes quer buscar novas coisas, quer fazer outras coisas, mas daí aquilo te incomoda tanto que você não consegue se libertar daquilo. Isso te prende. E, como você falou, é desafiador você conseguir ver a ferida, entender que aquilo ali faz parte e você precisa curar aquilo tudo, não é? Muito. E olha que interessante o seu posicionamento. Foi provado que o átomo, aquele átomo de Newton que nós estudamos na escola, o famoso, 99% é energia. E nós somos formados daquilo. Então nós somos energia.
que acontece com a energia? Ela funciona onde eu ponho foco. Então, eu quero montar uma empresa, mas eu estou gastando muita energia com a minha dor com questões familiares. Não vai para frente. E aí, provavelmente, eu vou chegar num terapeuta, que é o que eu recebo lá. Olha, minha vida não está funcionando, não está para frente. Então, vamos ver onde sua energia está presa, porque você não está aqui onde você quer. Só que a pessoa não, ainda está numa uma coisa mal curada com o pai, com a mãe, com algum irmão, lá atrás. Então, a gente conduz a pessoa para a libertação desse processo, para que ela possa pôr energia, porque a vida funciona assim, uma empresa ela precisa de foco. Você é o apresentador que você é hoje, por quê? Porque um dia você pôs foco. Se você colocasse foco, você não estava aqui. Sim. A vida é foco, Thiago. E foco é energia. É igual uma lanterna. Se eu ponho uma lanterna e eu fecho o foco dela, ela vai naquele ponto com uma intensidade. Se eu abro muito o foco, eu tenho uma visão mais aberta, mas aí já não ilumina tanto. Sim, que daí você não está com algo muito específico, né? É, a vida é assim. Então, esse processo, mas por que as pessoas não têm esse medo de não se olhar? Também não é por maldade, é por inconsciência. Esse papo que nós estamos tendo aqui, para muita gente é uma novidade muito grande. Que a pessoa não imaginava. É então, verdade. não é culpa também, né? Por isso que a gente vem plantando uma sementinha, fala, vai se olhar, cara. Se alguém incomoda você na família, o fim de ano tá aí. Essa história é sempre bonita, né? Cara, fim de ano é um lugar para você rever tudo que foi vivido no ano, né? É verdade. É a famosa retrospectiva nossa, né? De passar e falar o que pode ser diferente no ano. Então, se você não faz isso no ano, aproveita o final de ano. Né? Para pelo menos rever tudo isso. Mas sabe, isso que você falou é bem interessante mesmo. Porque quantas pessoas eu conheço que falam, na verdade, assim, são diversos terapeutas, diversos profissionais, enfim, e eu sempre tenho a percepção de que, para mim, eu já vi, mas de repente surge alguma coisa nova. Isso. Quando aquela coisa que eu já vi várias vezes, eu comento com alguém, a pessoa assim, nunca vi, não sabia que isso existia. É isso aí. Então, para mim, pode ser comum, para outras pessoas pode ser incomum. Então, todas as vezes que a gente troca essas informações, faz com que as pessoas revejam ou pensem o porquê isso está acontecendo, por que você tem problemas na sua família, por que você não se dá bem, o que aconteceu com você e com o outro. Isso é importante. Total. E as duas coisas que regem, é difícil você nomear quantas coisas, mas duas coisas que regem para mim é você não levar para o pessoal. Você, portanto, entender que aquela outra pessoa tem os traumas dela e a vivência dela, você não é o centro da atenção. E a outra questão é exatamente essa, é assim, ó, o que aquela pessoa tem de trauma e o que ela representa para mim. Por que ela me tira tanto do sério? Cara, Thiago, isso é uma reflexão lindíssima, isso leva uma pessoa a um processo de cura absurdo, quando você para de julgar e olha para você. Então essa, sem dúvida, seriam as duas dicas mais valiosas para você perceber esse final do ano. Sim. E detalhe, isso é importante, você não é obrigado a conviver com uma pessoa que te fez mal, mas desde que você tire o aprendizado. Que é a famosa resiliência, muitas vezes, né? É muito linda essa palavra, e ela é muito bonita mesmo, o Gabor Maté usa muito ela, que é um autor de trauma. Então assim, cara, essa pessoa aqui ela é meio tóxica, eu não vou conviver muito com ela, mas ela me trouxe um aprendizado. A toxicidade dela me fez olhar para uma coisa em mim que estava latente, eu não estava vendo, eu procurei uma ajuda, se eu não conseguir sozinho, através de um livro, de um vídeo, eu procuro ajuda, e isso me fez me libertar. Então aquela pessoa, o certo era estender um tapete vermelho para ela, porque ela te ajudou num processo maravilhoso. Isso mesmo. Nem sempre as coisas negativas são tão negativas. Boa. Elas olham para aquilo e pode ser uma coisa positiva lá na frente, desde que você consiga analisar de uma forma diferente. O caos é libertador. Uma perspectiva diferente, não é? O caos é libertador. Você sabia que a definição do caos na física quântica é um evento organizado dentro de uma desorganização. Então chega um caos na sua vida, você acha que está tudo bagunçado. Se você prestar bem atenção, ele está trazendo uma riqueza para você que ainda você não enxergou. Que loucura, né? A gente falou de trauma, mas ao mesmo tempo de tantas coisas importantes, né, que fazem parte desse processo de aprendizagem, eu acho que no sentido geral. E eu queria agradecer mais uma vez a participação por aqui. O prazer é meu, Thiago. Sempre à disposição. Muito obrigado. Um excelente 2025 para você. Para ti também. Um bom fim de ano. Valeu. Obrigado.